Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou um dos mediadores do portal Estudando Direito e conforme me comprometi aí no Facebook, estou gravando um vídeo para comentar as questões da prova da residência da PGE Rio, o nono exame. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um breve comentário geral sobre a prova da residência, que é uma prova que eu já venho acompanhando já desde o sétimo exame, que inclusive foi o que eu fui aprovado. E a prova da residência é uma prova que ela costuma exigir conhecimentos específicos relacionados à prática da procuradoria. Mas nem sempre a banca quer que o candidato apresente uma visão específica da própria banca. Então, é muito comum que a banca valorize a argumentação do candidato. Ela não necessariamente vai pontuar somente se você colocar do jeito que eles querem ouvir. Então, por isso que é muito importante que o candidato ele tenha desenvolvido a sua argumentação de uma forma clara, coerente. Portanto, os comentários que eu vou fazer aqui ao longo desse vídeo, eles são meramente opinativos, né? São as minhas considerações após várias discussões com outros membros da equipe, as minhas considerações sobre essa prova. Não quer dizer que é um gabarito, pelo contrário, não tenho a pretensão de trazer um gabarito extraoficial, é apenas alguns comentários que eu espero que acrescente aí e que sejam úteis até para o estudo de todos nós aí futuramente. Então vamos trazer aí a primeira questão, que foi a que gerou mais problema, a primeira questão de constitucional, que negava o seguinte: uma emenda à Constituição Federal que trate sobre regime jurídico dos servidores públicos pode ser validamente proposta por parlamentares? E se a referida emenda for a Constituição Estadual? Então, vamos lá. A discussão parte do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, que é o artigo que traz aí algumas matérias, ele lista algumas matérias que são de iniciativa privativa do presidente da República. Então, são matérias em que o processo administrativo só pode ser deflagrado, o processo legislativo só pode ser deflagrado por iniciativa do chefe do executivo, do presidente da República. E uma dessas matérias é justamente a questão do regime jurídico dos servidores públicos, que é o tema tratado na questão. Diz aí o artigo 61, parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que disponham sobre servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. No mesmo sentido, o artigo 112, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Rio fala que são de iniciativa privativa do governador do Estado as leis que disponham sobre servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade. Então vocês vejam aí que tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual, elas colocam o regime jurídico dos servidores públicos como matéria de iniciativa privativa do chefe do executivo. Então, no plano estadual, somente o governador do estado teria iniciativa para deflagrar o processo legislativo nessas matérias, sob pena de vício formal de inconstitucionalidade, né? Haveria um vício de iniciativa. Antes de tratar especificamente da questão, duas observações sobre o tema que eu considero relevantes. Uma primeira é que a sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. É um entendimento que já há algum tempo vem sendo consagrado na jurisprudência do STF, né? Porque antigamente entendia-se que
a sanção ela convalidava esse vício de iniciativa. Por exemplo, um determinado parlamentar apresenta um projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, aí é feito todo o decorrer do processo legislativo e, ao final, mesmo com esse vício, o chefe do Executivo sanciona esse projeto. Nesse caso, o STF, uma jurisprudência muito antiga, súmula 5 do STF, entendia que convalidava o vício de inconstitucionalidade originário. Hoje não mais. Hoje o STF já tem uma jurisprudência pacífica no sentido de que a sanção do projeto não convalida esse vício formal. Uma primeira observação que não era tema de prova, mas que eu considerei relevante relacionada aí ao tema. Outra questão que eu achei interessante também é que, sendo uma matéria de iniciativa privativa do chefe executivo, o legislativo ele não pode assinar prazo para que o chefe executivo exerça essa sua prerrogativa, porque é uma questão de separação de poderes, né? Não pode o legislativo determinar um prazo para que o chefe executivo deflague o processo legislativo naquela matéria que é de sua competência privativa, né? Então, achei interessante trazer essas duas observações. Voltando então à nossa questão, ela indaga se uma emenda à Constituição Federal que trate sobre o regime jurídico dos servidores públicos pode ser proposta por parlamentares. E se seria possível essa emenda no caso de Constituição estadual. Ou seja, ela quer que você distinga. Será que existe uma distinção de tratamento pelo fato da emenda ela ser a Constituição estadual ou pelo fato de ela ser a Constituição federal? Será que haveria diferença nesse caso? A jurisprudência do STF, sempre analisando a questão à luz da Constituição do Estado, ela entendeu que não seria possível essa emenda de iniciativa parlamentar à Constituição do Estado, tratando de matérias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Eu trouxe a ementa para vocês da ADI 2966, na qual destaca-se o seguinte: à luz do princípio da simetria, é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual as leis que disciplinam o regime jurídico dos militares. Ele cita o artigo 61, parágrafo 1º, que trata lá de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República, né, do chefe do Poder Executivo. E aí o que mais interessa para a gente? Matéria restrita à iniciativa do Poder Executivo não pode ser regulada por emenda constitucional de origem parlamentar. Então o STF sempre entendeu que não seria possível uma emenda de origem parlamentar voltada a alterar essas matérias de iniciativa privativa do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Então esse sempre foi o entendimento clássico do STF, analisando a questão à luz da Constituição estadual. Temos aí, eu trouxe também um trecho para vocês do Alexandre de Moraes, em que ele fala o seguinte: a iniciativa das leis que versem o regime jurídico dos servidores públicos revela-se, enquanto prerrogativa conferida pela Carta Política ao chefe do Poder Executivo, projeção específica do princípio da separação de poderes, incidindo em constitucionalidade formal a norma inscrita em Constituição do Estado que, subtraindo a disciplina da matéria do domínio normativo da lei, dispõe sobre o provimento de cargos que integram a estrutura jurídico-administrativa do Poder Executivo local. Ou seja, não seria possível, à luz do princípio da separação de poderes, emendas de origem parlamentar tratando de matérias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, como é o caso do regime jurídico, provimento de cargos, etc. No entanto, temos aí o informativo 826 do STF, no qual discutiu-se eventual vício de iniciativa na emenda constitucional 74 de 2013, que foi aquela emenda da Defensoria, que trouxe maiores prerrogativas, maior autonomia à Defensoria Pública. E aí, o que vai ser discutido aqui é: será que houve uma alteração de entendimento em relação àquela jurisprudência clássica? Será que mudou-se o entendimento do STF sobre a matéria? Para analisar a questão, vamos destacar alguns trechos aí do informativo 826, que conforme destacado para vocês, discutiu a aplicabilidade
as propostas de emenda constitucional da cláusula de iniciativa legislativa reservada à Presidência da República. Então, será que seria aplicável essa cláusula de iniciativa privativa no caso de emendas à Constituição Federal? Será que seria aplicável? É isso que vai ser discutido ao longo desse informativo. Eu vou sugerir que vocês pausem o vídeo ao longo da leitura, para que vocês possam ler os trechos, para ficar até mais fácil, para não ficar muito desgastante essa leitura. Então, seria interessante que vocês fossem pausando o vídeo ao longo da explicação. Aí mais um trecho do informativo. A jurisprudência da Corte reconhece, com apoio ao princípio da simetria, a inconstitucionalidade de emendas a constituições estaduais por inobservância da reserva de iniciativa do chefe do Executivo. Então, o STF destacou que, conforme vimos, é aquela jurisprudência clássica, de que, por conta do princípio da simetria, do princípio da separação de poderes, não seria possível a emenda de iniciativa parlamentar no caso das constituições estaduais, nessas matérias de iniciativa do chefe do Executivo. Mas aí o STF destaca: não há, por outro lado, precedente do colegiado assentar no plano federal a sujeição do poder constituinte derivado à cláusula de reserva de iniciativa do chefe do Executivo. Então, o STF disse que não havia, e de fato não havia precedente, indicando que, no caso da Constituição Federal, também seria aplicável o mesmo entendimento. Ou seja, também não seria possível a emenda de origem parlamentar nessas matérias. Aí no próximo trecho do informativo que a gente destaca aqui, o STF justifica o porquê daquela jurisprudência clássica em relação à Constituição estadual. O STF ele diz que o poder constituinte estadual, que é o poder constituinte derivado decorrente, ele está submetido a limites maiores, aos limites mais rígidos que o poder constituinte derivado reformador, no tocante às emendas da Constituição Federal. Por quê? Por causa da regra da simetria, por causa do chamado princípio da simetria. O princípio da simetria, ele imporia limites mais rígidos ao poder constituinte derivado decorrente, que é aquele poder constituinte responsável pela elaboração da Constituição estadual. Então haveria um limite maior à atuação desse poder constituinte derivado decorrente. Só para ficar claro, vale lembrar que o poder constituinte pode ser originário ou derivado, e o poder constituinte derivado pode ser derivado decorrente, que é o poder constituinte no âmbito dos estados, que é responsável aí pela questão da Constituição estadual, e o derivado reformador, que seria em relação à Constituição Federal, a possibilidade de reforma à Constituição Federal, a possibilidade de reforma através de emendas constitucionais. Então, para o STF, conforme destacado, o poder constituinte derivado decorrente ele estaria mais limitado por conta do princípio da simetria. É o que alguns autores, como o Adila Bulos, ele fala como seriam os limites extensíveis ao poder constituinte derivado decorrente. São os princípios constitucionais extensíveis, que são aqueles que eles são dispostos para a União, mas eles se aplicam por simetria aos estados. Então seria um limite aí ao poder constituinte derivado decorrente, que inclusive foi tema de, se não me engano, na última ou penúltima prova da residência da PGE, que perguntava quais os limites ao poder constituinte derivado decorrente. Um desses limites seria justamente os princípios constitucionais extensíveis ligados ao princípio da simetria, que traria limites que são impostos à União, como, por exemplo, a questão das matérias privativas, as matérias de iniciativa privativa do chefe do Executivo, mas que, por simetria, se aplicariam também aos estados. Então, fica aí esse destaque para vocês. Vocês pausem aí e dêem uma lida melhor nesse trecho. E aqui, nesse trecho, o STF vai começar a dizer por que há essa distinção de tratamento em relação ao poder constituinte derivado reformador no âmbito da Constituição Federal. Por que seria possível uma emenda à Constituição Federal e não seria possível uma emenda à Constituição Estadual nessas matérias?
Em suma, o STF entendeu que os limites formais do poder constituinte derivado são aqueles que estão no artigo 60 da Constituição, como quem pode apresentar a emenda à Constituição Federal, e também a questão depois do procedimento das emendas à Constituição Federal. Então, não haveria essa limitação em relação à iniciativa privativa para essas matérias. Essa iniciativa privativa não seria um limite formal ao poder constituinte derivado reformador. Por isso que ele destaca aqui que é, pois, insubsistente condicionar a legitimação para propor emenda à Constituição, nos moldes do artigo 60, a leitura conjunta desse dispositivo com o artigo 61, parágrafo 1º, que prevê as hipóteses em que a iniciativa das leis ordinárias e complementares é privativa da Presidência da República. Então, o artigo 61, parágrafo 1º, só se aplicaria a leis ordinárias, a leis complementares, outras espécies legislativas, e não a emenda à Constituição, que é uma manifestação do poder constituinte derivado reformador, que só está limitado pelos limites formais do artigo 60, e não desse limite em relação à iniciativa. Em resumo, o que ficou decidido nesse informativo? A emenda à Constituição Estadual, nessas matérias, seria inconstitucional. Fundamento, princípio da simetria e princípio da separação dos poderes. Maior limitação ao poder constituinte derivado decorrente. Emenda à Constituição Federal, ela é constitucional. Por quê? Porque não estaria o poder constituinte derivado reformador no âmbito da Constituição Federal sujeito a esses limites. Ele não estaria tão limitado quanto ao poder constituinte derivado decorrente. Agora eu vou trazer algumas críticas rápidas sobre o tema. A resposta talvez poderia parar ali, mas vou trazer umas visões críticas que eu acho que a banca talvez indagasse. Porque conforme eu vou mostrar para vocês, eu vou expor para vocês, a banca da PGE Rio, ela não é uma banca repositória de informativos. Se fosse uma prova para o CESP, por exemplo, a resposta pararia aqui. Emenda à Constituição Estadual é inconstitucional, emenda à Constituição Federal, ela é constitucional. Informativo 826, acabou a resposta, gabarito. Mas nós estamos numa prova da PGE Rio, então eu acho que o candidato ele deveria tentar trazer algumas visões críticas e considerações adicionais sobre o tema. A minha opinião, ao menos. Uma primeira crítica é que o próprio STF ele reconheceu a especificidade do caso, por se tratar de tema relacionado à autonomia da Defensoria Pública enquanto instituição. Então, a emenda em questão era uma emenda muito importante porque tratava da própria autonomia da Defensoria Pública enquanto instituição. Então, não era um mero caso de uma simples matéria, por exemplo, tratando de regime jurídico de servidor ou aumento de remuneração. Não seria uma questão genérica, seria uma questão específica relacionada a uma instituição importantíssima, que é a Defensoria Pública. Aí, veja só o destaque aí que eu fiz para vocês do informativo, é um outro trecho do informativo. No caso da emenda constitucional de 74, o preceito diz respeito à Defensoria Pública como instituição, e não ao regime jurídico de seus integrantes. Ainda que, indiretamente, em momento posterior, a alteração dessa natureza pudesse refletir no regime jurídico citado, a emenda constitucional 74/2013 não tem como objeto o reconhecimento de vantagens funcionais sequer que vai a norma dessa natureza. Então, em suma, o que o STF disse? Ele disse que a questão central da emenda ela é a autonomia da Defensoria Pública enquanto instituição, não é uma questão meramente regime jurídico, questões que seriam realmente mais genéricas. Por isso que, em se tratando desse informativo, a minha visão é que houve uma decisão mais política, por se tratar da Defensoria Pública. Talvez se fosse uma outra matéria, o STF entendesse de outro modo. E também convém salientar que foi uma decisão em sede cautelar, né? Apesar de ter sido pelo plenário, né? Não foi uma decisão definitiva ainda. Então pode ser que o STF ele assente o entendimento posteriormente de que esse entendimento seria específico a essa emenda, né? Pode ser que depois seja alterado aí esse entendimento. Outra crítica
Será que é correta essa distinção de tratamento entre o poder constituinte derivado reformador e o poder constituinte derivado decorrente? Será que essa distinção ela não traria um prejuízo à própria questão da autonomia federativa, trazendo uma limitação maior ao poder de auto-organização do Estado? Será que ele não estaria limitando a própria autonomia do Estado em poder dispor sobre a sua Constituição estadual? Então, eu acho que é uma questão que pode ser levantada também. Será que é correta essa distinção entre o poder constituinte derivado reformador e o poder constituinte derivado decorrente, baseada tão somente no princípio da simetria, que é um princípio que vem sendo tão criticado na própria PGE Rio? O José Carlos Vasconcelos, ele tem um artigo. O José Carlos ele é do Sejur, né? Ele é o sub lá do Sejur, procurador do Estado, né? E ele tem um artigo específico que ele critica ferozmente o princípio da simetria e fala que é um absurdo que haja uma interpretação tão elástica do princípio da simetria pelo STF, o que acaba asfixiando a autonomia do Estado. Então, a própria PGE ela tem autores, ela tem procuradores que trazem uma visão bastante crítica em relação ao princípio da simetria. Então, utilizar o princípio da simetria como único critério para a distinção de tratamento entre o PCDR e o PCDD, né, será que seria correto? Então, eu trouxe essas duas críticas. É claro que o candidato poderia trazer outras, ou pode ser que a resposta realmente seja só informativo, né, a gente não sabe, mas eu acho que, por se tratar de uma banca da PGE Rio, o candidato, para conseguir um ponto quase que gabarito, quase que o ponto cheio, eu acho que ele teria que sim tratar dessas críticas aí, ou de outras críticas, mas não apenas reproduzir o informativo, porque a banca da PGI não costuma ser uma banca nesse estilo, né? Fica aí essa consideração. Então aí ficamos bastante tempo aí, né? Quase 20 minutos falando dessa primeira questão, que realmente foi a mais problemática. Vamos falar da questão 2 agora, que eu acho que é uma questão bem mais tranquila, e vamos falar aí rapidinho dela, que não tem muito problema não. Questão 2. O governador de um estado da federação edita um decreto determinando a divulgação nominal da remuneração dos servidores públicos. Apresente argumentos em defesa da constitucionalidade devido do ato normativo. Então, é uma questão aí ligada ao princípio da publicidade, né? Será que seria possível que um decreto do governador do estado divulgasse nominalmente a remuneração dos servidores públicos? Será que isso seria condizente com o princípio da publicidade? Será que isso violaria a intimidade dos servidores públicos? Essa é a questão central aí que vai ser discutida e que foi tratada especificamente no nosso material do preparatório do Estudando Direito, ponto 1.4 da nossa apostila de temas atuais de administrativo. Princípio da publicidade e divulgação da remuneração dos servidores. Está aí para vocês o trecho do julgado. De acordo com o STF, é lícita a divulgação do nome e da remuneração dos servidores na internet em respeito ao princípio da publicidade. O STF ele disse expressamente, aí, conforme destacado, que é legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela administração pública, dos nomes de seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. Inclusive, nós temos aí o famoso portal de transparência, em que você pode consultar lá o nome, a remuneração dos servidores, que é um instrumento muito importante que respeita aí, que está de acordo com o princípio da publicidade. E o candidato, não teria que apenas que citar o informativo. Como eu disse, não é uma banca repositória de informativos. É uma banca que você tem que trazer argumentos, se fundamentar a sua resposta. E alguns argumentos que eu trouxe aí para você fundamentar. O princípio da publicidade, como a gente já disse, porque se trata de uma informação de interesse público, não se trata meramente de uma informação de caráter privado, que não haveria interesse público. É uma informação de interesse público, para você até mesmo verificar quanto que os servidores estão ganhando e tal. Eu acho que é uma informação que interessa, sim, ao público. E são dados que dizem respeito a agentes públicos no exercício dessa qualidade. Então não é quanto que o agente público ganha lá numa atividade empresarial que ele exerce, que não tem nada a ver com o serviço público. Não,
é uma atividade de interesse público. Então, nessa condição de ente público, ele vai receber aquele valor. Então, é uma informação que ela está de acordo com o princípio da publicidade. Outro fundamento seria a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, a qual, de acordo com o relator lá daquele julgado, ela chancela o entendimento do STF. Ela traz aí também hipóteses não apenas de publicidade, mas de própria transparência. A transparência seria uma interpretação mais ampla aí da publicidade, né? Seria uma evolução da publicidade, como defendem alguns autores. Então, a Lei de Acesso à Informação ela vai nessa linha também. Poderia ser citado. E um terceiro argumento que eu acho que é bem interessante também seria rechaçando o princípio da a questão da privacidade do servidor público. Será que ela estaria sendo violada? Aí eu acho que o candidato poderia invocar a questão da própria proporcionalidade, né? Porque o âmbito de proteção da privacidade do cidadão ficaria mitigado quando se tratasse de agente público. O servidor público ele não poderia pretender usufruir da mesma privacidade que o cidadão comum, porque ele é um servidor público, ele está servindo ao público. Então, quando no exercício dessa função, ele pode estar sujeito a uma limitação maior do princípio da privacidade. O âmbito de proteção ele estaria mais delimitado. Então, e além disso, a divulgação da sua mineração ela não afrontaria o núcleo essencial do princípio da privacidade nessa ponderação. Então, invocando o princípio da proporcionalidade, o candidato poderia defender que essa remuneração ela seria não somente adequada para atingir aquele fim pretendido, como também necessária e proporcional em sentido estrito, né? São os 3 testes aí da proporcionalidade de acordo com Humberto Ávila, Barroso e doutrina quase que unânime. Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. E um outro tema que eu coloquei aqui, que eu acho bem importante, que eu acho que se o candidato citasse, eu acho que ele ganharia o ponto cheio. A banca ia olhar aquilo e falar, porra, esse cara é bom. Que são as relações especiais de sujeição, que é um tema que é tratado na doutrina constitucionalista, que trata de situações em que uma pessoa, por ela manter uma relação mais estreita com o Estado, ela está sujeita a limitações de seus direitos fundamentais. Ela não vai perder seus direitos fundamentais, ela não vai renunciar aos direitos fundamentais quando ela se sujeita a essa proximidade com o Estado. Mas ela vai sim sofrer algumas mitigações na fruição dos seus direitos fundamentais. Os 2 exemplos principais da doutrina são o caso do servidor público, o primeiro caso, que é justamente o que é o tratado na questão, e os militares. Os militares, por exemplo, eles estão sujeitos a um regime de hierarquia e disciplina. Então, obviamente, eles estão também limitados na fruição de certos direitos fundamentais. Por isso que o próprio STF, no caso dos militares, já entendeu que não cabe habeas corpus contra a punição disciplinar nas relações militares. Por quê? Porque seria uma limitação que eles estariam sujeitos lá por conta dessa especial sujeição à questão em relação ao poder público, em relação ao Estado. O mesmo o mesmo pode ser aplicado, o mesmo entendimento pode ser aplicado em relação aos servidores públicos. Então, as relações especiais de sujeição, elas trariam também essas limitações a direitos fundamentais, como o próprio direito à privacidade. Então, seria um outro argumento que eu acho que, se a banca vir isso, eu acho que ela vai realmente gostar muito. Ela vai dar um ponto quase que cheio para essa resposta. Então, fechamos aí os comentários da prova de constitucional. Vamos agora começar a comentar a prova de administrativo. A primeira questão, vamos lê-la aí. O que se entende por princípio da realidade e de que maneira sua aplicação pela administração pública pode ser compatibilizada com o princípio da legalidade? Uma questão aí que, com as devidas vênias, ela realmente não foi tão boa assim a sua colocação na prova, porque é uma questão que ela está limitada à doutrina do Diogo de Figueiredo. Somente o Diogo de Figueiredo, em seu manual, trata. Nos únicos manuais de administrativo, é só ele que trata dessa questão. Alguns outros autores vão tratar em artigos também, como, por exemplo, o professor José Vicente,
mas em manuais, que é o que a maioria de nós estudamos, e acho que é o que é possível diante de tanta matéria. Eu acho que é o único manual que trata desse princípio, e além disso, o jogo ele trata de 30 ou 40 princípios em seu manual. Então, exigir um princípio específico que só é tratado nele, eu acho bem complicado. Mas, enfim, não adianta a gente bater nessa tecla aí. Como disse um amigo meu, né, quando a gente dá murro em ponto de faca, quem machuca o punho é a gente. A faca ela continua lá com o seu sangue. Então, não adianta a gente ficar batendo nessa tecla, mas fica aí a minha consideração. Uma questão que vai até na contramão do que vem sendo exigido pela PGR Rio, né, que sempre traz aí casos práticos da Procuradoria, casos de aplicabilidade direta ao próprio exercício da advocacia pública. Nesse caso aí tivemos uma questão bem dogmática, bem doutrinária, né, que eu acho que limita bastante o nosso estudo, mas enfim, estamos sujeitos a isso. E essa foi a questão. Vamos comentá-la, vamos ver o que a gente pode trazer para vocês. Então vamos direto ao ponto, né? Diogo Figueiredo, que é quem trata do tema, trouxe até a citação dele para vocês, o ponto mais importante do manual dele sobre isso, em que ele diz o seguinte, vou ler para vocês. Tanto as normas jurídicas quanto os seus desdobramentos de execução administrativos e judiciais não devem enveredar pela fantasia, nem tampouco exigir o irrealizável. O direito público, em especial, por ter em seu campo de ação um expressivo contingente de interesses indisponíveis, não se pode perder em formulações quiméricas e pretensões impossíveis, porque ademais estaria fugindo à sua finalidade, uma vez que, sob este princípio da realidade, os comandos da administração, sejam abstratos ou concretos, devem ter todas as condições objetivas de serem efetivamente cumpridos para obtenção de resultados para a sociedade a que se destinam. O que o Diogo quer dizer, então, com esse princípio? Ele quer dizer que a administração pública, por exemplo, quando for formular políticas públicas, ela não pode querer pretender o realizável, ela não pode querer uma solução que ela não pode ser concretizada no mundo. Não pode querer enveredar pela fantasia. A administração pública tem que trazer soluções pragmáticas, ela tem que sempre tentar buscar aquilo de concreto. Um exemplo que eu acho bastante emblemático, que é citado por algumas pessoas, é que a administração pública, um caso lá numa cidade em que a administração pública ela abriu um edital de licitação para você construir um aeroporto para receber discos voadores. Então, um edital de licitação para você construir um aeroporto para receber disco voador. Então é algo assim que é absurdo, entendeu? Porque era uma questão turística lá da cidade, então foi aberto esse procedimento licitatório. Mas é algo assim que, sabe, é algo irrealizável, é algo que não tem nenhuma aplicabilidade prática. Então, seria um exemplo aí. O próprio José Vicente, que é um autor que trata do tema, também vai trazer outros exemplos que eu vou colocar aqui para vocês. Os exemplos que ele traz no artigo dele, por exemplo, uma política pública que se propõe a neutralizar a pirataria de música e de software no Brasil. Então, uma política pública que fale, vamos acabar com a pirataria, vamos acabar com a pirataria de música, de software. E é uma política pública que é irrealizável. Por mais que ela seja bem intencionada, ela não pode ser viabilizada. Então, seria mais interessante trazer políticas públicas que pudessem ser concretizadas para combater a pirataria e não meramente se propor a acabar com a pirataria. Outro exemplo que ele fala é a política de erradicação total e absoluta da produção e do consumo de drogas ilícitas. Então, mesma coisa, uma política que pretende acabar de vez com as drogas. Isso é irrealizável. Então, seria mais condizente políticas que buscassem a ressocialização daquela pessoa dependente, outras políticas mais concretas, e não uma política meramente sem aplicabilidade, uma política que não seria muito difícil de ser concretizada. E um outro exemplo que eu achei bem interessante que ele cita é um ato administrativo da época do Estado da Guanabara,
que regulava o horário de funcionamento das praias cariocas. Então, isso é algo que é um absurdo também, né? Como é que você vai regular o horário de funcionamento das praias? É um ato normativo, um ato administrativo normativo que ele não tem nenhuma aplicabilidade prática. Essa ideia da realidade, né, aí uma consideração minha, ela lembra até um pouco aquela questão da insinceridade normativa que o Barroso fala, quando ele trata da efetividade da Constituição. A Constituição não pode também pretender o irrealizável, ela não pode trazer previsões que não podem ser concretizadas sob pena de ser inefetivo. Então, eu acho que é uma ideia que o candidato poderia até relacionar na sua resposta. Para quem quiser se aprofundar, o José Vicente ele traz 3 núcleos conceituais do princípio. Aí eu não vou comentar aqui porque eu acho que seria muito específico e eu acho que não seria exigido na resposta. Mas é uma questão bem interessante que se vocês quiserem se aprofundar, eu deixei o link para vocês do artigo dele e vocês podem ver aí com mais calma como é que funciona, como é que ele defende esses 3 núcleos conceituais. Só como exemplo, né, um núcleo que ele cita seria que as medidas administrativas elas devem cogitar apenas de imposições que possam ser razoavelmente cumpridas pelos particulares. Seria uma eficácia vedativa a medidas que não poderiam ser cumpridas pelos particulares. Por exemplo, uma medida que determinasse que todos os licitantes, em 2 dias, colocassem 25% dos cargos, 25% dos seus postos de trabalho para pessoas com deficiência, da noite para o dia, né, em 3 dias. Então, seria uma medida administrativa irrazoável até. Então, ela não seria possível de concretização. Então, também seria aí uma ideia que violaria o princípio da realidade. Então, fica aí a sugestão para vocês se aprofundarem aí sobre o tema. Mas eu acho que o candidato ele deveria meramente expor sobre o princípio e relacioná-lo também com a questão da discricionalidade, porque o princípio da realidade ele limita um pouco a discricionalidade administrativa, porque embora o chefe do executivo tenha a sua discricionalidade para formular políticas públicas, ele não poderia formular essas políticas a seu bel prazer e formular políticas que não poderiam ser concretizadas, de acordo com esse princípio. E relacionar também com a ideia de legalidade, legitimidade e juridicidade. Porque conforme afirma o Diogo, em outra passagem do livro dele, a razoabilidade e a própria realidade elas seriam 2 limites à discricionalidade administrativa, como forma de conferir uma atuação legítima do administrador público. Então, o administrador público, no exercício da sua discricionalidade, ele não deve se pautar apenas pelo que está na lei, ele deve observar um parâmetro mais amplo de atuação, dentro daquela própria ideia de juridicidade. Para que a sua atuação seja legítima, ela precisa observar esses conceitos de razoabilidade, realidade. Não pode o administrador meramente cumprir aquilo que está na lei seguir aquilo que está dentro daquela clássica ideia de legalidade que vem sendo tão rechaçada por essa doutrina mais contemporânea do administrativo. Então, do direito administrativo. Então, acho que o candidato deveria fazer essas correlações aí para trazer uma resposta mais completa. Vamos passar então para a 4ª questão, que eu acho que foi uma questão muito boa, porque ela trouxe um tema atual, que é o tema das estatais. É um tema que a gente já havia postado no preparatório, porque é um tema que teve uma lei recente publicada, já vinha sendo discutido desde o ano passado na Procuradoria. O Aragão lançou um livro que é um compilado de artigos, que possui um artigo dele, mas possui também artigos de outros autores. É um livro bem interessante só sobre temas estatais. Então, o tema que a gente postou, a gente fez uma apostila só disso, e eu acho que foi uma aposta cirúrgica aí, e a gente conseguiu abarcar quase todos os temas aí tratados na questão. Vamos lá, questão 4. Sociedade de economia mista, não dependente, guarda essa informação, não dependente, porque isso vai ser importante depois. Sociedade de economia mista não dependente, que explora a atividade econômica em regime de concorrência também é outro tema aí que eu acho que é outro ponto que eu acho importante destacar. Pretende iniciar empreendimento de expansão que exigirá ampliação de suas instalações e aquisição de bens de capital.
aquisição de bens de capital. É um outro ponto aí, que acho que vai ser importante também para a nossa resposta. Considerando o regime jurídico aplicável à entidade, responda justificadamente. Letra A. A sociedade acima descrita pode promover a desapropriação para fins de concretizar a ampliação pretendida? Então, olha que questão boa, uma questão que vai combinar dois temas. Ela vai combinar o tema das estatais com o tema da intervenção do Estado na propriedade, a partir da intervenção na modalidade supressiva, que é a desapropriação. Então, olha só que questão boa. Vamos tentar, então, primeiro, para responder, vamos lá falar um pouco de desapropriação. O procedimento de desapropriação ele é dividido em duas fases, a fase declaratória e a fase executória. Na fase declaratória, o poder público ele vai declarar a necessidade da desapropriação daquele bem, através do famoso decreto expropriatório que é editado pelo chefe do executivo. Então, nesse decreto, o poder público declara a utilidade daquele bem para fins de desapropriação. E formalizada essa declaração, nós não vamos aprofundar o tema, porque tem várias questões relacionadas a isso, mas formalizada a declaração, passa-se à fase executória, em que serão adotados atos materiais com o fim de retirar o bem do proprietário. Então, duas fases, fase declaratória, fase executória. E aí está relacionado aí à própria competência da desapropriação. A competência da desapropriação pode ser a competência declaratória ou a competência executória. A competência para declarar, a competência declaratória é aquela na qual a gente vai analisar quem é competente para fazer aquela declaração de utilidade ou necessidade pública do bem. E na competência executória, a gente vai ver quem que é competente para promover os atos concretos, os atos necessários para a transferência do bem para a propriedade do Estado. Então, competência declaratória e competência executória. Primeiramente, competência declaratória. Quem tem competência declaratória? Como regra, apenas os entes federativos, a União, Estado, DF e municípios. Nesse caso, a declaração vai ser formalizada por um decreto do chefe do Poder Executivo, o decreto expropriatório que a gente já comentou. Mas, no entanto, existem algumas exceções a essa competência declaratória apenas pelos entes federativos. Quais são essas exceções? A ANEEL e o DENIT são duas exceções previstas na Constituição. E o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, de acordo com o artigo 8º do Decreto-Lei 3365, ele pode fazer a declaração. Ele pode fazer essa declaração, mas ele não vai poder fazer os atos executórios. Então, ele tem competência declaratória, mas não tem competência executória. Aí o artigo 8º é claro ao dizer isso. Ele fala que o Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Então, o Poder Legislativo também tem competência declaratória, mas não tem competência executória, como tem os entes federativos, a ANEEL e o DENIT. E quanto à competência executória? Quem tem a competência executória? Primeiro, o que é a competência executória? Vamos aprofundar. Tal competência ela se verifica em relação aos demais atos materiais necessários à desapropriação, após essa declaração feita pelo ente federativo. Então, são aqueles atos concretos, atos materiais que vão ser necessários para você retirar o bem de propriedade do particular e passar a propriedade do Estado. Aí eu trouxe uma citação da Odete Menauar, vocês podem pausar o vídeo para ler com calma. E agora a gente vai ver quem que tem essa competência executória. E aí a gente tem que ler o artigo 3º do Decreto-Lei 3365. A competência executória ela é mais ampla que a competência declaratória, conforme você pode ver aí pela leitura do artigo. Além dos entes federados, do DENIT e da ANEEL, os delegatários do Estado, eles também podem executar a desapropriação. Eles também têm a competência para executar, para promover esses atos concretos da desapropriação. Nós temos aí o artigo 3º que diz: os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas do poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa constante de lei ou contrato. Então veja que eles possuem competência executória, mas é necessário uma autorização expressa na lei ou no contrato. Fica aí uma observação que esse dispositivo ele chegou a ser alterado pela MP 700 de 2015. Essa MP ela pretendeu até mesmo alargar ainda mais quem teria competência executória. Ela previu, por exemplo,
que os contratados do poder público, mediante o regime de empreitada integral, eles poderiam promover essa desapropriação. Eles teriam também competência executória, mas essa MP ela não chegou a ser convertida em lei, e então vale hoje a redação do artigo 3º, a redação que já vinha vigorando já. Então, vista aí essa discussão, passemos aí a ver... antes de falar do objeto da questão, a Lei 11.107, quando ela trata dos consórcios públicos, ela também menciona que os consórcios públicos eles podem promover a desapropriação. Está aí, parágrafo 1º, inciso 2º, que fala que nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações de instituir servidões nos termos de declaração de utilidade de necessidade pública e social realizada pelo poder público. Então, os consórcios públicos, que são aquelas reuniões entre entes federativos para um determinado fim público, eles também podem promover desapropriação. Agora sim, vamos voltar ao tema da questão, porque a questão ela trata das estatais. Então, e mais especificamente das estatais econômicas, não aquelas estatais que exploram o serviço público, mas sim aquelas estatais que prestam atividades econômicas, que exploram atividades econômicas. Então, será que essas estatais econômicas, elas poderiam promover a desapropriação? Será que elas teriam competência executória para a desapropriação? Para a gente responder essa questão, a gente tem que analisar ela à luz do artigo 173, parágrafo 1º, porque a legislação não dá uma resposta concreta, não existe jurisprudência do tema, então a gente tem que fazer um raciocínio lendo o artigo 173, parágrafo 1º. O artigo 173, parágrafo 1º, ele traz aquela regra da isonomia entre as estatais econômicas e as empresas do setor privado, que ele fala o seguinte, que essas estatais econômicas elas serão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Nesse sentido, até o parágrafo 2º, ele prevê que as empresas produtoras de alimentos elas não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Então, por conta desse regime da paridade, a que estão sujeitas as estatais econômicas, uma eventual concessão de prerrogativa para desapropriação poderia gerar uma concorrência desleal. Elas teriam prerrogativa que não seria extensível ao setor privado. Então, no mercado, elas teriam uma maior vantagem. Aí eu trouxe até uma citação do Aragão para vocês, que fala exatamente isso. Quando elas exercem atividades econômicas que não sejam de titularidade do Estado, mas sim da iniciativa privada, com base no artigo 173, além da personalidade jurídica de direito privado inerente às formas brasileiras, elas não poderão ter vantagens distintas das otorgadas às empresas privadas, com que estariam atuando em concorrência desleal com elas. Então, não seria possível, ao meu ver, estender essa possibilidade de desapropriação às empresas estatais econômicas. Eu acho que isso seria uma extensão indevida que violaria aquele regime de isonomia, de paridade com o setor privado que é previsto no artigo 173. Aí, passando ao segundo questionamento, será que essa estatal ela estaria obrigada a licitar para adquirir bens de capital? E aí, para a gente responder essa questão acerca da obrigatoriedade ou não de licitação, a gente precisa rememorar a jurisprudência do TCU clássica sobre o tema, e do próprio STJ também, quando chegou a analisar a questão. O STJ e o TCU eles sempre entenderam, a própria doutrina majoritária também sempre entenderam que essa obrigatoriedade de licitação para as estatais se referia tão somente às atividades meio. Ela não seria necessária licitação para atividades fim da empresa. Então, por exemplo, questões como limpeza, segurança e outras atividades acessórias à consecução do fim da empresa, essas chamadas atividades meio, elas estariam sujeitas à obrigatoriedade de licitação. Isso sempre entendeu a doutrina majoritária, a jurisprudência, embora haja crítica em relação a esse posicionamento na própria PGE, como, por exemplo, um artigo do professor Flávio Amaral sobre o tema, que ele critica essa distinção entre atividades meio e atividade fim, mas eu acho que não é o tema da questão. Eu acho que a resposta ela passaria pela jurisprudência clássica do TCU do STJ, em relação à obrigatoriedade de licitação tão somente às atividades meio, e mencionando que a Lei 13.303, que é a lei
que trouxe aí o Estatuto das Estatais, a lei desse ano, que, como eu disse, é tão importante para a resposta, ela positivou esse entendimento clássico. Ela mencionou lá no seu artigo 28, parágrafo 3º, inciso 1. São as empresas públicas e a sociedade de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos nesse capítulo nas seguintes situações. Então, ele vai dispensar a licitação quando a contratação estiver relacionada especificamente aos seus objetos sociais. Então, quando a contratação ela estiver relacionada à atividade fim da empresa, não seria necessária a licitação, de acordo com o entendimento clássico do TCU e de acordo com o que foi positivado pela legislação. E, conforme eu marquei lá para vocês, voltando aqui um pouco no enunciado, ele menciona que ela quer ampliar as suas instalações e adquirir bens de capital. Ao meu ver, isso trata de uma pretensão relacionada à atividade fim da empresa. Ela não está querendo fazer uma licitação para limpeza, para segurança, para informática. Ela quer adquirir bens de capital. Então, nesse caso, se você exigisse uma licitação, ela que seria prejudicada em relação às outras empresas do setor privado, porque essa estatal ela estaria sujeita a uma morosidade no procedimento licitatório e isso poderia prejudicar ela na concorrência com as outras empresas privadas. Por isso que eu acho que a resposta passaria por esse ponto, né? Por se tratar de uma contratação relacionada à atividade fim da estatal, não seria necessário a licitação. Eu acho que essa seria a resposta da letra B. E a letra C, ela indaga se, para contratar novo dirigente, essa estatal ela está obrigada a realizar concurso público. Ou seja, é necessário concurso público para contratar um dirigente dessa estatal? Por que tem essa discussão? Porque o artigo 37, inciso 2 da Constituição, ele vai trazer a regra da obrigatoriedade do concurso público para provimento de cargos ou empregos públicos na administração pública. No entanto, o próprio artigo 37, inciso 2, ele ressalva as nomeações para cargos em comissão. Então, o dirigente, ele é um cargo em comissão. O dirigente estatal, ele é um cargo em comissão. Então, não é necessário concurso público para você nomear um dirigente de uma estatal. No entanto, é importante mencionar que a Lei 3.303, ela, tentando moralizar essa nomeação de dirigentes, ela trouxe alguns parâmetros, alguns requisitos objetivos que devem ser preenchidos quando dessa nomeação. Eu não vou ler aqui para vocês podem pausar e ler com calma, e vocês podem ver que existem alguns requisitos que devem ser observados agora, que não havia essa preocupação anteriormente. Eram nomeados dirigentes, muitas vezes até não competentes para gerir aquele objeto social. Então, hoje a lei ela exige anos de experiência, ela traz uma série de requisitos aí que é importante, né? Formação acadêmica compatível com o cargo. Então, é importante aí vocês darem uma lida nesse artigo 17. Então, não é necessário concurso público, mas é necessária a observância dos requisitos do artigo 17. Acho que essa, basicamente, era a resposta da letra B. Da letra C, né? Se é necessário ou não concurso público. Não é, mas precisa observar os requisitos do artigo 17. E, por fim, será que essa estatal ela pode oferecer remuneração acima do teto remuneratório para o novo dirigente? A resposta, como eu pedi para vocês destacarem lá no enunciado, passa por isso aqui, ó. Essa estatal ela é não dependente, esqueci de marcar um não aqui, não dependente. Ela não é uma estatal dependente, ela é uma estatal independente. Isso é muito importante para a gente responder essa letra D. Vamos voltar lá para a letra D. Porque a estatal não dependente, ela não está sujeita ao teto remuneratório. Vamos primeiro revisar o que seria uma estatal dependente e o que é uma estatal independente. As empresas estatais elas podem ser dependentes ou independentes. Esse conceito de estatal dependente, também chamado estatal deficitária, ele é dado pela LRF, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Que, lá no seu artigo 2º, ele diz: considera-se empresa estatal dependente aquela empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital.
Então, a estatal, a estatal dependente é aquela que recebe recursos do orçamento fiscal para pagar despesas com o pessoal, para pagar despesas correntes. Então, ela não consegue, com seus próprios recursos, pagar esses gastos com o pessoal, essas despesas de custeio em geral. Então, ela precisa morder o orçamento fiscal daquele ente controlador dela para ela acaba se tornando financeiramente dependente desse ente controlador. Por isso que ela está sujeita a uma maior limitação, a um controle maior do TCU e uma importante limitação que é a sujeição ao teto remuneratório. No entanto, a estatal não dependente, a estatal independente, ela não deve obediência ao teto remuneratório, porque ela não se utiliza do orçamento fiscal. Então, não há essa sujeição, conforme prevê o artigo 37, parágrafo 9º da Constituição. O inciso 10 é que ele trata do teto remuneratório, e aí o parágrafo 9 fala que o disposto no inciso 11 trata do teto remuneratório, e aí ele fala aqui que o disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e à sociedade economista e subsidiárias que receberem recursos da União para pagamento de despesa pessoal. Ou seja, o inciso 11, que fala do teto remuneratório, só se aplica à estatal dependente, não se aplica à estatal independente. Essa era a resposta da questão, eu tenho quase certeza, né? Mas estamos abertos a questionamentos. Agora, já encaminhando aí para o final, vamos comentar a prova de processo civil, que também foi uma prova muito boa. A questão 5, ela já trouxe um tema que nós apostamos, nós fizemos uma apostila só de fazenda pública e solução consensual. Inclusive, o artigo 334, audiência de conciliação e de mediação, no artigo 334 do CPC, ela está expressamente tratada na nossa apostila, uma aposta cirúrgica da nossa colaboradora Isabela, que inclusive foi aprovada aí no concurso de procurador de município de Campinas, recentemente. Deixo aí meus parabéns. E vamos agora comentar a questão. Vamos ver o que a gente poderia trazer para vocês. Primeiramente, o artigo 334, está aí para vocês. Vamos deixar no stand-by. Depois a gente volta nele para comentar. Vamos inicialmente dizer qual é o fundamento dessa disposição. O fundamento do artigo 3º, parágrafo 3º, que traz um dever de estímulo aos meios de solução consensual dos conflitos, como a arbitragem, a conciliação e a mediação. Então, o Estado ele tem esse dever de promover a solução consensual dos conflitos como forma de evitar a litigiosidade no Poder Judiciário e até diminuir o número de processos e evitar a morosidade, entre outros fatores. Então, é importante que haja a solução consensual dos conflitos. E esse é um dos nortes do CPC. Começando com um dos membros da banca, foi indicado que seria necessário que o candidato ele distinguisse a mediação da conciliação, que são duas formas de promoção de solução consensual dos conflitos. Então, inicialmente, vamos fazer essa diferenciação. Está lá no artigo 165, parágrafo 2º e 3º do novo CPC. Na mediação, o terceiro, a mediação e a conciliação são duas formas de heterocomposição, em que é um terceiro que vai atuar aí para tentar fazer essa solução consensual. Na mediação, esse terceiro vai apenas aproximar as partes, possibilitando que haja um diálogo entre elas para que elas mesmas achem a solução para aquele caso. Então, é recomendável que haja um vínculo prévio entre as partes, nesse caso, na mediação. E, na mediação, o mediador ele não vai propor soluções, ele apenas aproxima as partes para que elas mesmas encontrem as soluções para aquele litígio. Já o conciliador, ele vai atuar principalmente nas causas em que não há um vínculo prévio. E ele vai poder propor soluções. O conciliador ele vai atuar orientando as partes em direção a esse acordo, vai tentar formar um consenso, mas a participação dele vai ser mais ativa, porque além de aproximar as partes, ele também vai poder propor soluções. Então, é importante que fosse feita essa distinção entre a conciliação e a mediação, que ambas são formas de solução consensual do conflito. Aí voltamos à audiência do 334, que diz o seguinte: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar no pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, esse artigo ele inaugura a chamada reformulação da fase
de conhecimento do processo. Porque hoje o réu ele não vai mais ser citado para apresentar uma contestação no novo CPC. Ele é citado para comparecer a uma audiência de conciliação e mediação. É o que os autores estão chamando de reformulação da fase postulatória, reformulação do processo de conhecimento. O réu ele é citado para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação, que é essa prevista no artigo 334. Só que o parágrafo 4º do artigo, ele diz que essa audiência ela não será realizada em algumas hipóteses. No inciso 1, a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual. Então é necessário que ambas as partes manifestem o desinteresse. Não adianta só o réu falar, não quero. Não, ambas as partes, tanto o autor quanto o réu, precisam manifestar o seu desinteresse na composição consensual. Aí o autor, conforme o parágrafo 5º, ele vai indicar esse desinteresse na própria petição inicial. Inclusive, é um requisito da petição inicial agora a indicação se o autor quer se valer ou não dessa audiência. E o réu ele vai fazer isso através de petição, que deve ser apresentada com 10 dias de antecedência contado da data da audiência. Então, o autor ele indica na petição inicial o desinteresse, o réu indica em petição avulsa com 10 dias de antecedência. E é necessário que ambos indiquem o desinteresse. Se um só indicar, vai haver audiência, não tem como. A não ser que seja hipótese do inciso 2, que no caso de o direito não admitir a autocomposição. Então a audiência ela também não será realizada quando o direito não admitir a autocomposição. E aqui o candidato deveria usar essa disposição para embasar a sua resposta, porque é clássica a lição de que o direito da fazenda pública ele é um direito indisponível em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, a ideia de que o interesse público é indisponível. Então, uma doutrina clássica ela não admitiria que a fazenda compusesse o interesse no processo através dessa audiência, porque o interesse público seria indisponível. Então, não seria possível que a fazenda pública ela comparecesse a essa audiência para fazer uma conciliação, uma mediação. No entanto, gente, essa questão de indisponibilidade de interesse público, vedando a transação no processo, vedando que a fazenda pública compusesse uma solução consensual, dispusesse de algum interesse no processo, essa ideia ela vem sendo bastante relativizada recentemente. Inclusive, o Leonardo Carneiro ele tem uma passagem muito boa no livro dele, em que ele menciona requisitos em que a fazenda pública ela pode requisitos que a fazenda pública ela deve preencher para poder reconhecer a procedência do pedido. Porque às vezes a fazenda pública reconhecendo a procedência do pedido é muito melhor, porque ela não vai pagar certas custas, ela não vai pagar honorários, entendeu? Ou os honorários serão reduzidos. Então, pode ser que o interesse público ele seja alcançado de uma forma diferente do que o Estado chegar e ficar contestando até o STF ou o STJ. Então, o Carneiro ele lista alguns requisitos para que a fazenda pública, para que o procurador ele reconheça o pedido naquele processo. E, inclusive, esse foi o tema de uma prova da PGM Niterói, né, que a gente vai comentar aí no nosso projeto de resoluções de questões discursivas, que fica o convite já para vocês participarem. No final do vídeo eu vou comentar um pouco aí como é que se dá esse projeto de resolução de questões discursivas de PGE e PGM. Então, o candidato ele deveria dizer, né, que existe essa visão clássica que impediria que a fazenda pública participasse dessa audiência, porque o direito da fazenda pública ele seria indisponível. No entanto, uma visão mais contemporânea tem admitido a transação da fazenda pública no processo. Então, seria possível, sim, que a fazenda pública participasse dessa audiência. O problema é que, para que haja transação no processo, são necessários alguns requisitos. Então, tem-se entendido que a fazenda pública ela precisa regulamentar como vai se dar essa transação no processo, a partir do artigo 334. Por isso que há entendimento na PGR do Rio, como, por exemplo, definido pelo professor Marco Antônio Rodrigues, procurador do Estado, ele entende que, enquanto não houver uma lei ou ato do chefe executivo regulamentando esse dispositivo em âmbito estadual, os advogados públicos eles não poderiam participar dessa audiência.
Inclusive, a própria Fazenda Pública Estadual ela não vem participando dessas audiências, entendendo nesse sentido, de que não havendo regulamentação estadual sobre o tema, não seria possível autocomposição com base no artigo 334. Então, eu acho que, para fechar com chave de ouro a resposta, o aluno deveria mencionar esse entendimento, que inclusive nós colocamos lá na nossa apostila, foi uma aposta bem interessante aí, que eu acho que o aluno deveria sim mencionar para garantir o ponto cheio. Mas se ele expusesse toda essa discussão acerca da mediação, da conciliação, da possibilidade da fazenda dispor do seu interesse no processo, falando desse entendimento clássico, falando de uma doutrina mais contemporânea, eu acho que o aluno conseguiria sim um ponto cheio na questão. Uma questão muito boa, uma questão que trouxe um tema muito atual, muito discutido na PGR, e foi muito bem feita, uma questão bem interessante. E a questão 6 é uma questão sobre recursos, uma questão até bastante fácil, que o candidato deveria identificar qual o recurso cabível e quais os vícios alegados aí no caso concreto apresentado. Vamos ler a questão para vocês aí. O Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública contra o Estado do Rio de Janeiro, questionando a formulação e execução de política pública de gestão de recursos hídricos. Após a apresentação de contestação, a tutela de urgência foi deferida, intimando-se a Fazenda Pública exclusivamente por publicação no Diário Oficial. Vou marcar aqui. Para que cumprisse a obrigação de fazer em 30 dias sob pena de imposição de multa pessoal ao procurador do Estado. Então, fica aí já esses dois destaques. Aí ele vai perguntar qual o recurso cabível e qual o prazo para sua interposição. Então, nós tivemos aqui uma tutela de urgência que foi deferida contra a Fazenda Pública. Então, qual é o recurso cabível? O recurso cabível vai ser o agravo do instrumento. Muito simples, previsão do artigo 1015, inciso 1 do novo CPC, no qual é disposto que cabe o agravo de instrumento contra as sessões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. E como nós vimos, foi uma tutela provisória que foi deferida contra a Fazenda Pública. Mais especificamente, uma tutela provisória de urgência. Na nossa apostila lá de tutelas provisórias, nós vimos que a tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência. E no caso, nós tivemos uma tutela provisória de urgência, que é uma espécie de tutela provisória. Então, seria cabível o agravo de instrumento com base no artigo 1015, inciso 1. Então, não bastaria dizer que seria cabível o agravo de instrumento. Inclusive, um membro da banca disse isso lá. Não seria possível. Não seria suficiente que o aluno dissesse que é cabível o agravo de instrumento. Teria que dizer cabível o agravo de instrumento com base no artigo 1015, inciso 1. Quanto ao prazo para a interposição, ele vai ser de 30 dias, porque o aluno deveria fazer uma interpretação aí conjunta entre os artigos que dispõem sobre o prazo dos recursos em geral e do agravo, com o dispositivo que prevê o prazo em dobro das manifestações processuais da Fazenda Pública. Então, os recursos em geral possuem prazo de 15 dias, inclusive o agravo, seja ele na primeira instância, em relação à decisão de primeira instância, como agravo de instrumento, seja ele em manifestações do tribunal, como por exemplo o agravo interno. E todos esses agravos possuem prazo de 15 dias, conforme o artigo 1070. Só que, em se tratando de Fazenda Pública, o prazo ele é de 30 dias, ele é contado em dobro, conforme prevê o artigo 183. E acho que seria interessante também trazer a menção de 30 dias úteis, porque vocês sabem que no novo CPC os prazos são contados em 30 dias úteis. Não sei se a banca iria querer essa menção, mas eu acho importante, né, que fosse mencionado que são 30 dias úteis. Esse seria o prazo, então. E só lembrando que no antigo CPC, a Fazenda ela dispunha de prazo em quadro para contestar e em dobro para recorrer. No novo CPC, a Fazenda Pública ela dispõe de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. E isso, ou seja, para contestar, para recorrer e também para contrarrazoar, né? A doutrina majoritária hoje ela também entende que o prazo em dobro ele abarca as contrarrazões, algo que a doutrina, parte da doutrina à luz do antigo CPC entendia que não. Hoje todas as manifestações processuais da Fazenda
elas são contadas em dobro conforme o artigo 183 do CPC. Está aqui para vocês. Artigo 183 do novo CPC. Então, o recurso cabível agrava o instrumento, com base no artigo 1015, inciso 1, por se tratar de uma tutela provisória. Prazo, 30 dias úteis. Quanto aos vícios impugnáveis, existem claramente dois vícios que são até de fácil identificação. Né? Primeiro, a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública. Necessidade de intimação pessoal conforme prevê o artigo 183. Porque no novo CPC é necessária a intimação pessoal da Fazenda Pública. Essa não era uma exigência do antigo CPC. Então discutia-se se era necessária a intimação do Procurador do Estado pessoalmente. Havia entendimento de que não, na jurisprudência, de que a intimação pessoal só seria necessária quando prevista em lei. Inclusive, algumas previsões de Constituição Estadual que traziam a prerrogativa de intimação pessoal do procurador, elas eram declaradas inconstitucionais quando suscitada a inconstitucionalidade, e entende-se, então, que seria necessário a previsão legal. Hoje não, hoje o novo CPC ele traz a prerrogativa de intimação pessoal e isso se aplica a todas as fazendas públicas. Antigamente aplicava só a AGU, a PFN, porque na lei orgânica era previsto, então não se aplicava aos procuradores do Estado, que era uma crítica muito grande que os procuradores faziam, que foi suscitada, e agora não, agora há essa prerrogativa de intimação pessoal para todas as fazendas públicas, conforme o artigo 183. Então não seria possível a intimação para o Diário Oficial, como foi feito lá no caso concreto da questão. E o segundo vício seria a impossibilidade de aplicação de multa ao procurador. Né? Não seria possível impor a multa astrente ao procurador. E no caso, a multa deve ser imposta à Fazenda Pública que descumpriu a decisão, ou que possivelmente vai descumprir a decisão. A multa ao procurador ela tem uma ofensa à própria autonomia da Procuradoria, né? A própria prerrogativa do procurador, que deve tão somente ser um representante judicial ali da Fazenda Pública. Ele não tem poder para cumprir aquela decisão que foi determinada em tutela de urgência. Então não tem como, não é razoável você impor uma multa ao procurador. Inclusive isso foi decidido na reclamação número 18856 do STF e na reclamação 17315. Discute-se até que seria possível impor multa ao agente público, como por exemplo levanta o Leonardo Carneiro, até com forma de garantir uma maior efetividade ao cumprimento daquela decisão provisória. Mas ao procurador, é claro que haveria um vício aí que o candidato deveria levantar, conforme a jurisprudência da STF e conforme o próprio entendimento da Procuradoria. Então, basicamente seriam essas as considerações aí sobre a prova. Espero que vocês tenham gostado desses breves comentários. Como eu disse, não pretendi trazer um gabarito. Eu acho que o importante é trazer alguns comentários que eu achei interessante sobre as questões. Talvez as respostas elas sejam diferentes do que a banca quer ouvir, mas eu acho que são comentários razoáveis e que estão abertos à própria crítica de vocês. Né? Se vocês acharem que há um outro entendimento sobre alguma questão, fiquem à vontade para manifestar no grupo ou manifestar através do nosso contato. Aí, para a gente fechar o vídeo, eu gostaria só de fazer um convite para vocês. Nós estamos inaugurando aí um projeto de resolução de questões discursivas para a PGE e PGM. O Portal do Estado de Direito ele está organizando essa nova turma de resolução de questões discursivas, que é uma turma que vai ser muito importante para vocês que estão se preparando para provas de advocacia pública, não só residência, futuras provas de residência da PGE e PGM, mas provas de concurso público. A advocacia pública, ela tem muita oportunidade em concurso público. Você tem, uma procuradoria em cada estado, né, uma PGE. Então, são várias PGEs aí pelo país que estão sempre não, mas quase sempre abrindo concurso aí. Só esse ano tivemos aí alguns concursos de PGE, PGM, vários concursos de PGM, são vários municípios. Então, a advocacia pública ela é uma grande oportunidade em concurso público e muitas vezes
por ser uma prova complicada, uma prova que exige do candidato um conhecimento maior em alguns temas como administrativo, constitucional e processo civil. São provas que apresentam também uma segunda fase discursiva, então é importante que o aluno desde já vá se preparando, vendo quais os temas são cobrados, porque nesse projeto, nessa turma, nós faremos questões de provas anteriores, nós comentaremos questões de provas da PGE Rio, provas da PGM Niterói, provas da PGE São Paulo, PGE Paraná, diversas procuradorias aí pelo país que fizeram provas recentemente e que trouxeram temas importantíssimos aí para a prática da advocacia pública. E, além disso, nós também faremos simulados, tentando projetar futuras questões com base em temas da advocacia pública, com base em jurisprudência dos tribunais superiores. Então, essa turma será um combinado aí de questões simuladas e questões de provas anteriores. É um projeto inédito que você não vai encontrar em nenhum outro preparatório e o valor será bastante acessível. Inclusive, nós estamos aí com um valor promocional para vocês que assistiram esse vídeo até o final, né, que viram os comentários aí, me aturaram durante essa 1 hora falando aí. Então, nós trouxemos para vocês um cupom promocional, uma inscrição promocional. Basta que vocês verifiquem a inscrição do vídeo. Só que, assim como esse vídeo estará disponível por tempo limitado, o cupom também estará disponível apenas até o dia 5/9. Depois disso, talvez a gente até possa ver alguma outra coisa, mas não será mais esse valor. Então, façam a inscrição, aproveitem, que vai ser um projeto bem interessante para vocês, não apenas para futuras provas discursivas, mas também para provas objetivas de procuradoria e até outras carreiras também. Vai ser bem interessante para a preparação de vocês. É isso aí, galera. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, estaremos sempre abertos aí. O Portal Estudante de Direito está aí para tentar ajudar a preparação de vocês. E boa sorte nos concursos, bons estudos. Valeu!